Jesus participou dos mesmos sofrimentos que nós passamos? Será que ele passou mesmo? Os mesmos aflições, né? As mesmas medo, né? Os mesmos sofrimentos que hoje nós passamos? Vamos ver o que a palavra diz? Você pode orar comigo para a gente entender e compreender a palavra do Senhor? Amém? Vamos lá. Senhor, meu Deus, obrigada por tudo, Jesus, obrigada por ser tão bom por cada um de nós. Conceda o seu Santo Bom Espírito a cada um de nós, Pai. Nos dá sabedoria, nos dá confiança e amor por Ti. Abre nossos ouvidos nesse momento, Pai, nossos olhos e a nossa mente, porque venhamos entender pelo Senhor. Obrigada por tudo. Aceite nossas adorações nesse momento, em nome de Jesus. Amém. A gente vai ver Hebreus, e o capítulo é o 2. E o versículo, a gente vai ver a partir do 4, tá bom? Hebreus 2, 4. Ui! 2, 14. Ai, meu juízo. Bora lá. Do 14 em diante, tá? O versículo. E visto como filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O 15. E livra-se todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos a servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Agora lá compreender um pouco mais do 14, tá? E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Aqui Jesus, ele também, né? Ele também, né? Ele veio como homem, como carne, como sangue, sentindo as mesmas dores, né? Sem pecado, ele veio sem pecado, e sem pecado ele foi. Ele morreu na cruz para salvar-nos, né? Para destruir a morte, para destruir o império do inimigo das nossas almas. Então, ele veio exatamente para destruir o império do inimigo. Dá-nos, novamente, vida eterna, vida sem morte, vida sem dor. Mas porque aqui ele veio e sofreu junto conosco, com as mesmas dores, com a mesma tentação do diabo, com tudo que nós somos tentados, e mais, e mais, e mais, ele foi tentado, mais do que nós imaginamos. Né? Porque nós não somos tentados mais do que nós podemos. E Jesus, ele foi tentado muito mais que nós, porque ele era Deus, né? Ele era Deus e ele foi tentado muito mais, porque ele podia muito mais. Então, pensa aí o sofrimento que Jesus passou. Pensa aí. E o 15. E livrar-se todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos a servidão. Então, Jesus, ele veio exatamente para descravizar o seu povo. É porque até então, antes da morte dele, a gente poderia ser mortos, né? Mortos mesmo. Mas Jesus, ele veio pagar o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado. Então, ele veio realmente, né, para nos salvar da morte, das pessoas que estavam servindo o inimigo. Tiveram a oportunidade, todos nós temos a oportunidade
de servir somente a Deus e sair da servidão, sair da escravidão do pecado. Porque quando a gente vive para Deus, nós estamos livres, escolhemos o livre-arbítrio de escolher Deus e estar com Ele e não fazer mais maldade, coisas alguma. Quando a gente está na servidão, está na escravidão, somos sujeitos, né? Nós temos as paixões, né? As paixões, os vícios, que nós não conseguimos sair. Então, nós somos escravos dos vícios, das paixões que nós temos, né? Então, somos escravos porque a gente não consegue, tá? Mas lembre-se, nós não conseguimos, mas quando a gente busca o Espírito Santo, ele vem ao nosso socorro e a gente consegue, porque Deus já conseguiu por nós. Então, a gente consegue sair da escravidão. E o 16, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, tá? Então, Deus não pegou os anjos, vamos que eu vou fazer um novo povo aqui, não. Ele pegou a descendência de Abraão para fazer o seu povo, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, tá bom? Então, Jesus, ele é misericordioso, ele veio para ser misericordioso, ele é misericordioso. E nós, como temos o caráter de Cristo, nós também somos misericordioso, bondoso, fiel, né? Nós precisamos ter as características de Jesus, né? Se nós não temos, vamos pedir a ele, tá bom? Vamos pedir, Espírito Santo, me dá a característica de Jesus. Eu preciso ser semelhante a Jesus. Senhor, me dá um coração novo. Me dá um coração parecido com o teu, tá bom? A gente precisa pedir. O que a gente vê que nós não tem. O que nós não tem, que a palavra fala, Senhor, eu não tenho isso aqui não, viu? Então, por favor, em nome de Jesus, jejue pela sua espiritualidade, para a gente ter a semelhança de Jesus. E o 18, porque naquilo que mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer ao que são tentados. Então, Jesus, ele padeceu, né? Ele também foi tentado, ele venceu, né? Ele venceu as tentações do inimigo. E quando nós somos tentados pelo inimigo, pelas coisas, né? Então, Jesus, ele já passou por tudo. Então, nós socorre a ele. Senhor, o Senhor tem mais experiência do que eu aqui. Estou passando por isso, não sei como sair. Então, a gente socorre, pede socorro ao Senhor e ele vem e nos socorre, né? Porque contra o mal só é Deus mesmo, porque ele já venceu. Então, ele também consegue pela gente. Então, a gente precisa se humilhar perante ao Senhor, botar a nossa vida nas mãos dele, que ele vai nos ajudar, né, nessa caminhada difícil aqui. Porque ele já passou por tudo isso. É a mesma coisa, quando a gente passa por uma experiência que tem alguém passando, a gente acalma a pessoa. Não é assim, eu já passei por isso, é assim, assim. Aí a pessoa já fica mais confiante, né? Às vezes a gente procura alguém que já passou por aquela mesma situação para poder dizer para a gente como é, para a gente poder se acalmar. Então, Jesus, ele já passou por tudo isso e a gente só tem que, né, mostrar ele, dizer para ele, falar para ele, conversar com ele, e aí ele vem ao nosso socorro e graças a Deus tudo vai ficar normal. Amém? Ore comigo mais uma vez, por favor. Meu Deus Pai, meu Deus Filho, meu Deus Espírito Santo, obrigada, Jesus, da glória por tudo. Cuide de cada um de nós, transforme-nos para Ti. Perdoe nossos pecados, Senhor. Abençoe cada pessoa que está indo trabalhar, cada pessoa que está voltando para suas casas, cada pessoa que está no ar, que estão no mar. Que o Senhor venha abençoar, Pai, cada um de nós e leve-nos para as nossas casas, para os nossos trabalhos, na sua santa paz nesse dia. Abençoe cada um de nós, abençoe as pessoas que estão enfermas, Pai. Em nome de Jesus, te entrego cada um a eles. Cada um ao Senhor. Entrego também, Pai, cada pessoa que está nos presídios, seus familiares a Ti, Pai. Dê conforto, paz a cada um deles. Em nome de Jesus, te agradeço sempre. Amém. Amém. Até o próximo vídeo. Se você gosta, compartilha, né? Para que o folheto chegue mais pessoas e mais pessoas tenham entendimento da palavra. Amém.